Olá, que bom que você está aqui com a gente. Mais uma quarta-feira nessa série de devocional que nós estamos trabalhando, verificando os nossos propósitos e também hoje nós vamos entender um pouquinho sobre o que é a missão. Na semana retrasada, o pastor Euler deu início a essa questão de a importância de nós entendermos o nosso propósito. Como que isso dá uma direção, dá um norte para a nossa vida. Semana passada, o pastor Romael trouxe então para nós como que nós podemos nos manter no propósito que Deus tem para cada um de nós. E hoje eu gostaria de conversar com você um pouquinho para entender qual é a sua missão. Mas antes disso, eu vou orar junto com você. Nós vamos orar pedindo direção do Espírito Santo neste momento. E eu quero agradecer a sua presença, quero pedir para você já deixar o seu like aí. Se essa devocional for relevante para a sua vida, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família. Vamos semear aquilo que é bom, vamos semear, compartilhar aquilo que nos edifica, tá certo? Vamos orar então? Senhor Jesus, obrigada pela Tua doce presença em nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos chama apenas de servos, mas de amigos, porque o Senhor nos faz conhecer quais são os Seus planos. E nós cremos, Jesus, que entendendo os Teus planos, nós podemos entender o nosso propósito de vida e assim focarmos nossas ações, a nossa missão de vida naquilo que está no Teu coração. Senhor Jesus, eu peço que aquele que está ouvindo neste momento essa devocional, o Teu Espírito Santo possa trazer esclarecimento, possa trazer luz aos pensamentos, direção à vida, em nome de Jesus. Que cada lar aqui representado através da conexão desses queridos venha a ser abençoado pelas Tuas poderosas mãos, suprindo todas as suas necessidades. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho onde que nós vamos chegar nessa devocional. Eu me lembro que quando eu era criancinha, no prezinho, a professora perguntou para cada um o que gostaria de ser quando crescesse. Já te foi perguntado isso na sua infância? A sua resposta hoje é a mesma resposta da sua infância? Eu me lembro que tinha coleguinhas que falavam que queriam ser veterinários, outros falavam que gostariam de ser dentistas, outros falaram que gostariam de ser médicos, outros falaram que gostariam de ser advogados e assim por diante. E eu lembro que quando a professora chegou em mim, eu respondi que eu gostaria de ser babá de criança. Esse era o meu sonho na pré-escola, ser babá de criança. E aí eu pergunto para você, o que levou uma garotinha a responder algo do tipo? A minha motivação, eu me lembro muito bem que eu achei estranho as pessoas darem risada da minha resposta. Mas eu me lembro muito bem que o que me motivou a falar que eu gostaria de ser babá de crianças é que eu amava ter contato com bebês, eu amava cuidar dos meus priminhos, eu amava ajudar a professora na igreja com os menorzinhos, menores do que eu, né, que eu estava no pré, e isso me motivou a responder, eu quero fazer isso na minha vida. E hoje eu não sou uma babá, hoje eu sou pastora, o meu propósito de vida é cuidar de pessoas. Então, não sou babá de criança, mas o meu propósito de vida é cuidar de pessoas. E aí nós entendemos então que o propósito de vida nos norteia. O propósito responde a pergunta, por quê? Por que eu estou neste mundo? Por que Deus me trouxe a este mundo? Qual o significado da minha vida neste mundo? Qual a relevância? Já a missão responde o como. O propósito me dá o motivo. A missão me traz ação. Como que eu vou cumprir o meu propósito? Então, no meu propósito de vida, que é cuidar de pessoas, eu tenho um como. Eu sou pastora. Eu exerço atos pastorais, ministrando a palavra, acompanhando vidas, aconselhando.
dirigindo o Ministério de Louvor em períodos de louvores e adoração aqui na igreja. Eu tenho maneiras de cumprir o meu propósito de vida, que é cuidar de pessoas. Então aí fica muito claro para nós que missão são ações práticas que colaboram com o meu propósito. Entendendo o meu propósito, eu entendo então quais as ações que eu preciso tomar para que esse propósito seja cumprido. Vamos pegar um outro exemplo bem prático. Quando nós assistimos filmes de ação, por exemplo, Missão Impossível, Os Vingadores, Batman, Liga da Justiça e por aí vai. Filmes de ação, nós vemos que o protagonista ele tem um propósito ou de defender o mundo de uma ameaça, ou de defender uma cidade, defender uma pessoa. Aquele é o propósito do protagonista. E ele tem uma missão. É-lhe dado uma missão: resgatar alguém, entrar em algum lugar muito difícil, tirar de lá pessoas que foram sequestradas. A missão ela pode ser variada, mas o propósito nunca muda. A missão colabora com o propósito. Aí eu pergunto para você, as suas ações no seu dia a dia estão colaborando com o seu propósito de vida? Vamos dar uma olhadinha no que a Bíblia nos diz a respeito? Na Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, no verso 34, o Senhor Jesus nos diz algo que nos faz pensar sobre isso. Olha só o que ele diz. Ele diz assim: é como se o homem, partindo para fora da terra, deixa sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Aqui Jesus não tem como objetivo falar sobre propósito e missão, mas esse exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos mostra muito claro o propósito e a missão. O dono da casa vai viajar, mas ele deixa a sua terra, ele deixa a sua casa aos cuidados dos seus servos e lhes dá missões específicas, a cada um segundo a sua obra, e ao porteiro que vigiasse. Aqui eu chamo a sua atenção para o seguinte: há quanto tempo nós vivemos a nossa vida sem entender o nosso propósito? Quantas vezes nos envolvemos em ações e missões que não competem a nós, que não colaboram com o propósito de Deus para as nossas vidas? E a palavra do Senhor Jesus é vigiar. O Senhor nos trouxe a este mundo, nosso Deus nos criou com um propósito. E logo o dono dessa terra chegará. Será que nós estamos em ações que Ele nos incumbiu a fazer? Será que nós estamos usando o nosso tempo para aquilo que Ele espera de nós? Por isso eu convido a você a meditar sobre isso essa semana, sobre o seu propósito e quais são as ações que você pode fazer, ou seja, qual é a sua missão nessa terra? Como você vai pôr perna ao seu propósito? Como que você vai dar, como que você vai fazer o seu propósito ir adiante, se tornar um legado, cumprir a vontade de Deus na sua vida, tá certo? Pense sobre isso. Sua missão está colaborando com o seu propósito? Quais são as ações que você precisa tomar essa semana para você viver dentro do propósito de Deus? Deus abençoe a sua vida. Não perca mais um devocional da nossa série, que nós continuaremos estudando, meditando sobre os nossos propósitos de vida, a nossa missão de vida. Deus abençoe a sua vida.